Olá, semioticistas. Nós estamos analisando a relação entre o objeto e o valor na teoria semiótica e para tentar ilustrar essa relação, nós no vídeo anterior realizamos a leitura de um texto do autor Rabelais, se intitula O Carregador, o Churrasqueiro e o Louco, e nós vamos tratar de analisar exatamente a relação entre o objeto e o valor, né? Então, o que está em jogo na circulação polêmica e contratual dos objetos nesse texto são, portanto, menos os objetos em si que os valores com os quais os investem os atores envolvidos. Então, esses objetos são nada mais que um espaço de fixação variável instável, relacionado à perspectiva de cada um deles. Então, assim, a fumaça da narrativa de Rabelais adquire, na perspectiva do churrasqueiro, um estatuto de objeto. E um objeto que é vendável, que é comprável, que é negociável, etc. Então, um estatuto de objeto a partir do momento em que é investido de valor, enquanto que não lhe cabe esse estatuto na perspectiva do carregador. Então, toda a argumentação do carregador consiste em mostrar, ao contrário, que a fumaça não corresponde a nenhum critério de definição do valor capaz de investir e construir objetos. Ou seja, numerosas expressões cristalizadas atestam isso. Quando ele diz, são fumaças, tudo se esvaiu em fumaça, vender fumaça, venderá, né? Então, para a moral social comum definida pelo uso, a fumaça é, por excelência, um não objeto, porque é um não valor. Ora, o que transforma a fumaça em objeto e lhe confere esse estatuto actancial e narrativo no texto de Rabelais é precisamente o fato do valor se encontrar contraditoriamente investido nela, onde o conflito e a busca de um equilíbrio pelo viés do julgamento de um terceiro numa sequência de sanção em conformidade com o esquema narrativo. Então, vejamos cada um dos passos, na verdade, dois grandes momentos desse texto. O primeiro, o momento do conflito. Bom, duas avaliações contraditórias encontram-se presentes. Primeiro, a do sujeito 1, né, primeiramente. O churrasqueiro, cujo argumento é muito forte. Para ele, o valor é construído pelo fazer, ou seja, a ação de comer pão sob a fumaça do assado foi valorizada pela ação dessa fumaça, pois ela tornou o alimento perfumado e mais saboroso ao paladar do homem que comia. Então, o sujeito 1, que é provedor da fumaça, ele torna-se, pois, o doador, o atribuidor. Ele exige, de acordo com a correta lógica narrativa, a contrapartida simétrica de uma relação de troca, o retorno do valor. A atribuição requer uma retribuição. A avaliação do sujeito 2, que é o carregador, inversa à precedente, não é menos eficaz, ou seja, o não valor é não somente imposto pelo uso, mas está na própria natureza da fumaça. Ou seja, não pode, com efeito, haver na fumaça valor, se não houver circulação controlada e fechada, condição mesmo de toda a troca. Ora, a natureza da fumaça é dissipativa. A inevitável desaparição por dissipação aérea não pode, em caso nenhum, ser transformada em atribuição. E é o que confirma o senso comum, ou seja, a fumaça não pode constituir um objeto de valor. Assim, dois pontos de vista inconciliáveis confrontam-se, porque eles remetem a duas lógicas contraditórias, individual e cultural, no caso do churrasqueiro, e natural e coletiva,
no caso do carregador. O segundo grande momento do texto é o momento da sanção. Na realidade, os dois protagonistas confundem em sua argumentação o objeto e o valor. Ou seja, é então que intervém o louco no texto, né? No papel actancial do destinador julgador que lhe foi conferido em comum pelos atores em conflito. Então, que são o churrasqueiro e o carregador. Então, o que ele vai fazer? Não? Ele vai simplesmente separar o objeto e valor e considerar isoladamente os percursos semânticos das duas noções, a fim de localizar o ponto de aplicação do julgamento. Isso explica no texto uma operação em dois tempos, que corresponde a duas sequências discursivas. Bom, vamos vê-las. Né? No primeiro momento, o louco ele encena um simulacro de avaliação de um objeto reconhecido por todos como valorizado, que é uma moeda de prata, como para verificar que não se trata de um calote. Então, realizada 3 operações sensoriais, convocando sucessivamente o tato, o peso da moeda, a audição, que é a sonoridade do metal, e a visão, a efígie, ele realiza essas 3 operações sensoriais. E essa avaliação pelos sentidos completa, evidentemente, a série iniciada pelo odor. Foi a fumaça do assado e o seu resultante, que é o gosto, né? Que é o sabor modificado do pão. Então, ela se instala na mesma isotopia sensorial, reforçando assim sua coerência. Ora, essa avaliação é fictícia, absurda, é tola, ou seja, é uma pantomima. Então, não há som, a palma da mão não ressoa, não há peso, a moeda não pesa nada sobre o ombro. E não há visão, o objeto está colado ao olho. Então, essa ausência de resultado é essencial, porque na lógica do louco não é a conclusão da avaliação que importa, mas o procedimento de autenticação em si. Ou seja, se ele leva a isolar o fenômeno do valor a partir de suas valências e a distingui-lo do projeto. Num segundo momento, o João, o louco do texto, tendo assim estabilizado o valor dos valores em jogo na disputa, pode estabelecer as condições da partilha fiduciária. Ele faz ouvir o som da moeda contra o balcão e, confrontando os valores daí em diante isolados, procede agora por uma analogia para estabelecer a sua equivalência. Então, ele estabelece um plano de pertinência isotópica entre 2 objetos, o assado e a prata, a partir de 2 valores que lhes são associados: o cheiro da fumaça, o cheiro emanado da fumaça, e a sonoridade emanada da prata. 2 emanações do objeto que entram em suas valências possíveis e fundamentam o seu valor. Sonoridade para a prata, aquilo que o cheiro da fumaça é para o assado. Ou seja, este é, portanto, retribuído por aquela. Pode-se compreender que os doutores supracitados, tenham ficado deslumbrados com a força persuasiva desse belo exemplo de raciocínio figurativo e analógico, oposto aos raciocínios lógicos dos 2 protagonistas. A história não diz se o churrasqueiro ficou frustrado, decepcionado ou satisfeito. Isso resulta das paixões do sujeito, da afecção possível de seus estados de alma. Também não diz se o louco devolveu a moeda ao carregador ou se ficou com ela em troca de seu julgamento. Mas, para o que nos interessa no caso, vê-se claramente como a análise dessa breve narrativa reúne as diferentes acepções da noção de valor de onde partimos. Lembrem que há 2 ou 3 vídeos atrás nós tratamos da abordagem semiótica do valor, onde nós
falamos especificamente das 3 acepções, né, consideradas pela semiótica para o termo valor. Foi a acepção linguística, a acepção econômica e a acepção axiológica. Então vejamos que a acepção linguística, e mais precisamente semântica, encontra-se na análise sêmica a que nesse texto analisado o Louco procedeu, lançando-se à procura de um sema isotópico suscetível de ligar o assado ao dinheiro. Então, o discurso que os põe em cena realiza o progressivo desnudamento de um sema comum às 2 unidades lexicais, garantindo a isotopia, no caso pela sensorialidade. Com relação à acepção econômica, essa acepção transporta aos termos da gramática semionarrativa e examina o funcionamento e as regulamentações da circulação dos valores e dos bens no interior da troca. São fundamentados sobre o estabelecimento de uma equivalência fiduciária. Os 2 atores, enquanto agentes econômicos, passam assim da lógica do conflito à lógica do contrato. Finalmente, com relação à acepção axiológica, relaciona-se nesse caso ao domínio jurídico. Ela associa a justeza do raciocínio do Louco, o João, que soube destacar o lugar preciso das valências. E soube destacar esse lugar ao sentimento de justiça sob o ponto de vista das regulamentações sociais. Ou seja, o povo parisiense está lá para testemunhar essa justeza e essa justiça.